Primeira carta de Paulo aos Coríntios 6, pega Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1 e 2 Coríntios. 1 Coríntios 6, verso 12. Diz assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma delas. Vamos fechar os olhos e orar mais uma vez. Querido Deus, recorremos ao Senhor nesse momento, a sua graça, a sua misericórdia, Senhor. Auxilia-nos nessa tarefa difícil de ensinar tua igreja, doutriná-la e mostrar os perigos decorrentes da sociedade moderna. Leva nosso pensamento cativo em obediência a Cristo e a sua palavra, e despeja da sua graça gloriosa e abundante sobre nós. Receba a glória para si, Senhor. Faz teu reino avançar e nos conforma à imagem de Jesus. Amém e amém. Queridos, preste atenção aqui. Vocês sabem que estou fazendo aqui a série do evangelismo nos domingos. Mas eu sempre faço uns breaks aqui na série para abordar temas importantes e atuais, né, na nossa sociedade contemporânea. E a igreja precisa ser uma igreja atual, informada. Tivemos aí na semana passada a conferência puritana, que o reverendo Josafá Vasconcelos realizou aqui, e foi extraordinário. Muitos puderam ser edificados e aprender doutrinas profundas, que não só os puritanos, mas alguns reformadores, eles ensinavam. O que eu quero falar essa noite? Eu quero falar de um dos temas mais oportunos, pertinentes e atuais. A minha pregação, basicamente, ela não vai ser uma pregação, eu vou ler. Eu vou apenas ler, ela está toda digitada, o que eu vou falar. 4 semanas atrás, eu estava sentado ali, no refeitório da igreja, tomando um café, com os irmãos que trabalham na igreja. A igreja possui alguns funcionários. E era mais ou menos 5 horas da tarde. E um desses que estavam sentados comigo, era o Jonathan, que está ali. Por muitos anos, o Jonathan tinha um celularzinho muito ruim, que não permitia ele ter acesso à tecnologia e a muitos softwares, e que hoje só funcionam num smartphone. Então ele comprou um celular novo, e esse celular possibilitou-lhe ter acesso aos benefícios que a tecnologia permite. Um deles é esse famoso WhatsApp. E ele tinha acabado de instalar esse WhatsApp. Quando ele instalou, automaticamente, a agenda dele, né, agenda incutida no chip, os números, vão ser todos transferidos para o WhatsApp. Instantaneamente, ele vai estar ligado a todos os contatos do celular dele. Então, nesse momento que ele instalou, eu estava com o aparelho na mão. E começou a pipocar mensagem que eu fiquei escandalizado. Você por aqui? Desse jeito. Ah, não acredito. Outros, demorou, hein? E mal sabem eles que era eu que estava com o celular. Aí começou 1, 2, 3, 4, ao mesmo tempo. Eu falei, Deus, ninguém trabalha. Eu fiquei escandalizado com a força desse negócio, a instantaneidade desse negócio, o domínio que isso tem sobre as pessoas. Mas eu estou dizendo que foi uma coisa absurda, foi instantâneo, literalmente começou a pipocar a mensagem. E eu imaginei, mas essas pessoas não trabalham? O que elas estão fazendo? Como elas podem estar ao mesmo tempo conectadas e ao mesmo tempo mandar mensagem? Nenhuma estava ocupada.
E aquilo me levou a refletir sobre isso. Eu fiquei pensando no poder que isso tem. E desde aquele dia eu pensei, eu preciso fazer um estudo sobre isso, para saber a força, o poder e os danos que isso causa. Porque se na vida de um jovem desse, cristão, entre uma igreja, teve essa mobilização total, imagina isso em âmbito mundial. E realmente você está vivendo na era da internet, na era virtual. E você precisa saber como utilizar e como lidar com esse avanço científico, tecnológico. Como Paulo está dizendo aqui, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Tudo me é lícito, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma dessas coisas. O celular em si é lícito, ele não faz mal. A internet em si é lícita. A tecnologia, ela trabalha em prol, em favor do homem. Então é lícito. Agora, a maneira de usar é que não convém. Eu não me deixarei dominar. Eu não me deixarei dominar por aquilo que aparentemente é inofensivo. Eu tenho que saber. O carro é lícito. Dinheiro é lícito. Comida é lícito. Comer demais, gula, já não se torna lícito. Dirigir em alta velocidade já não se torna uma coisa lícita. O mau uso que fazemos, o domínio que perdemos dessas coisas, nos mata, nos prejudica. E a internet tem sido uma faca de dois gumes, que tanto faz bem como destrói. E ela tem perturbado o meio cristão. Ela tem perturbado famílias. Se você soubesse o que a falta de domínio da internet faz, você não tem dela. Ela destrói casamentos. Ela tira pessoas do seu emprego. Ela traz depressão. Ela baixa o rendimento escolar. Ela traz atrofia mental. Agora vamos saber, e você vai saber os perigos. Eu vou começar a ler aqui, e você vai saber do que se trata. Escute e presta atenção. Epidemia virtual. Estamos viciados. Em qualquer lugar, a qualquer momento do dia, não conseguimos deixar de lado o objeto de nossa dependência. Dormimos ao lado dele, acordamos com ele, o levamos para o banheiro e para o café da manhã. E se por enorme azar o esquecermos em casa ao sair, voltamos correndo para pegá-lo. Somos incapazes de ficar mais de um minuto sem olhar para ele. É através dele que nós conectamos com o mundo, com os amigos, com o trabalho. Sabemos da vida de todos e informamos a todos o que acontece por meio dele. Eu estou falando do celular. Os neurocientistas dizem que os celulares, nos fornecem pequenos estímulos prazerosos, dos quais nos tornamos dependentes. Pior de tudo, até mesmo enquanto dirigimos. O pai de todos os vícios virtuais, claro, é o Facebook, maior rede social do mundo, onde publicamos notícias sobre nós mesmos, como se alimentássemos um grande jornal coletivo sobre a vida cotidiana. Depois dele, o WhatsApp promove bate-papos escritos que se assemelham a uma conversa em mesa de bar. O final dessa história pode ser dramático. Interagir com o aparelho e com centenas de amigos escondidos sobre a tela de cristal tornou-se para alguns uma compulsão tão violenta que pode colocar a própria vida em risco, diz o psiquiatra americano David Greenfield. Fobia com relação ao celular. Hoje a internet e os celulares são ferramentas profissionais e de estudo. De acordo com a pesquisa realizada pelo Google no ano passado,
73% dos brasileiros que possuem smartphones não saem de casa sem eles. A advogada Nídia Aguilar, por exemplo, diz se sentir ansiosa e incomodada quando fica longe do celular. A linha que separa o uso do abuso é tênue. Na dependência patológica, o uso excessivo está ligado a um transtorno de ansiedade, como pânico e fobia social. Então, para você viciado em celular, Facebook, internet, você que está dentro da fibra ótica desse negócio, está ali impregnado, se pudesse, você viajava dentro da rede. Isso está ligado a pânico, fobia social. Afirma a psicóloga Ana Lúcia Spear King, pesquisadora do Laboratório de Pânico de Respiração do Instituto de Psiquiatria do UFRJ. Ela explica que os principais sintomas da síndrome são angústia, sensação de desconforto quando se está sem o telefone, e mudanças comportamentais como isolamento e falta de interesse em outras atividades, ou seja, se estragar o celular, acabou o camarada. Eu vou dar alguns números agora. Em outubro de 2011, estimava-se nessa época que existe um total de 504 milhões, em outubro de 2011, estima-se que é um total de 504 milhões, 82 milhões e 40 mil sites na internet mundial. Meio bilhão de sites existe no mundo, para você entrar. Nem em 10 vidas você vai conseguir fazer isso. Meio bilhão de sites em toda a internet mundial. Aproximadamente 3 bilhões de pessoas acessam regularmente a internet no mundo inteiro. 3 bilhões de pessoas no mundo inteiro acessam a internet diariamente. Só no Brasil, são mais de 100 milhões de pessoas que acessam a internet diariamente. O WhatsApp atingiu a marca de 800 milhões de usuários só no mês de abril. 800 milhões de usuários mensalmente ativos em todo o mundo. O WhatsApp tem uma média de 25 milhões de novos usuários por dia. Cada dia, 25 milhões de pessoas aderem ao uso do WhatsApp. Os usuários do WhatsApp enviam 16 bilhões de mensagens e 500 milhões de imagens por dia. Por dia há 16 bilhões de mensagens sendo enviadas. E 500 milhões de imagens, aí vai vídeo, filme, foto. O Facebook atingiu a marca de 1 bilhão e 600 milhões de usuários por mês. Você tem uma ideia da força disso. Uma pesquisa realizada no Reino Unido mostrou que as pessoas desperdiçam, em média, 2 dias de trabalho por mês em buscas inúteis pela internet, além de 1/3 do tempo total online, sem um objetivo definível. É difícil resistir a tantos links com um clique de distância. Esses são alguns números para você ter uma ideia onde você está entrando, que rede você está entrando, que meio você está entrando. Os números, a proporção, a abrangência dessas redes sociais, dessas mídias sociais. Agora vamos ver os vícios que o celular pode causar. Os vícios que o Facebook, o WhatsApp pode causar. Os vícios que a internet e o mundo virtual pode causar. Preste atenção. 3 bilhões é a quantidade de internautas ao redor do mundo.
Segundo estatísticas da organização especializada em internet, desses 3 bilhões, 10% são viciados. 10% é o percentual de usuários dependentes da internet. Não ficam sem de jeito nenhum. São dependentes. 4,4 milhões e 500 mil é o número aproximado de pessoas viciadas que vivem no Brasil. Então 5 milhões de brasileiros são viciados. O Brasil ocupa a 3ª posição em número de pessoas conectadas à internet no mundo. Às vezes o Brasil já esteve em primeiro. É o país que mais fica conectado. É o país que mais tem adeptos do Facebook, se eu não me engano, desse WhatsApp. É o Brasil. Seu país. Você já percebeu que o nosso país, ele não ganha em nada, ele nunca está no topo do ranking em nada, mas quando o tema é corrupção, porcaria, nós somos top. Aí dá Brasil, meu amigo. Nem no futebol dá Brasil mais, meu filho. O Brasil ocupa, é uma média de 44 horas por mês navegando. Quase 5 milhões são viciados. Pesquisas britânicas, escutem isso, você que está até com carne viva no dedo de tanto digitar, você que está sofrendo de Alzheimer, porque as ondas do celular estão comendo o seu cérebro, você que dorme dentro de um fio de fibra ótica. Pesquisas britânicas comparam a dependência da internet com a dependência das drogas e do álcool. Sou eu que estou falando, não. Pesquisas britânicas. Vejamos agora os sintomas de um viciado em internet. Agora é que eu vou te pegar. Como é que eu sei que eu sou um viciado em internet, celular e as mídias sociais? Vamos ver alguns sintomas. Preocupação constante com o que acontece na internet quando está offline. Mas a pessoa tem uma preocupação constante com o que acontece. Necessidade contínua de utilizar a web como forma de obter excitação. Ou seja, a vida é um marasmo sem internet. Irritabilidade quando é privado do uso, ou ele mesmo tenta reduzir o tempo de uso. O viciado em internet, se você privar ele do uso, fica irritado. Ou se ele mesmo diminuir o tempo, ele fica irritado, nervoso. Outro sintoma, utilização da internet como forma de fugir de problemas, ou aliviar sentimentos de impotência, culpa, ansiedade ou depressão. Isso aqui é campeã. Como é que é? Usa a internet como forma de fugir dos problemas. Carência, preencher o vazio, depressão. Não quer limpar a casa, não quer fazer comida, não quer sair, não quer tomar banho, não quer... Internet. Está lá, olha só. Utilização de internet como forma de fugir dos problemas ou aliviar sentimentos de impotência, culpa e ansiedade. Você sabe que o cara atrás do teclado é um fenômeno. Atrás do teclado ele é um gigante, ele é o Muhammad Ali. Fora do teclado é o Éder Joffre. No teclado, fala, se expõe, se expressa. Fora do teclado. É um dos sintomas. Diminuição ou piora do contato social com amigos ou familiares. Essa é uma evidência do vício da internet. Diminuição ou uma piora no contato social com amigos ou família. É uma amostra do vício. Então, tão impregnado. Para você ter uma ideia, na Inglaterra, houve uma reportagem que a Globo fez. Um menino era tão viciado em jogos e internet, que ele ficou da sexta-feira ao domingo, 11 da noite, sem sair, sem dormir, sem comer, jogando e mexendo na internet.
E quando o repórter foi entrevistar ele, ele conversava sem olhar para o repórter, digitando, teclando. Qual outro sintoma? Falta de interesse em atividades fora da rede, como esporte, lazer e passeios. Não tem nenhum interesse, nenhum entusiasmo fora da rede virtual. Comprometimento das atividades profissionais, acadêmicas, como a perda do emprego ou não ser aprovado na escola. É viciada. Ela está tão enfurnada na internet que ela é um péssimo funcionário, um péssimo aluno. E não é porque ela não tem a capacidade, é porque ela está infectada com o mundo virtual, com vício. Então, um dos sintomas é esse. Compromete as notas, a presença na escola, compromete o seu rendimento profissional por conta da internet. Lesões das articulações dos dedos, causada pela intensa digitação. A psicóloga Luciana Nunes explica que os sintomas descritos podem ser transpostos também para a dependência do celular. Esses são alguns sintomas. Escute, o problema de vício em internet afeta milhões de pessoas no mundo. Segundo dados da Universidade de LaSalle, nos Estados Unidos, números cada vez maiores que só tende a crescer. De acordo com Ângela Vieira, mestra docente em psicologia há 56 anos, o vício pela internet apresenta a mesma compulsão de outros vícios, como por jogo, comer, compras, sexo, drogas e outros. Meu irmão, você que fica obcecado no celular e na internet, está sendo comparado com outras compulsões e vícios, como álcool, drogas e outras anomalias. São estudos que fizeram isso aqui. Pontuamos aqui a compulsão, cuja característica é a falta de domínio sobre a atitude. Então, se a pessoa possui uma personalidade compulsiva, poderá desenvolver o TOC, transtorno obsessivo compulsivo, pois tanto a compulsão como a obsessão são involuntárias, sendo que as obsessões estão tão embutidas na consciência que não podem ser apagadas facilmente pela livre decisão do indivíduo. Olha o que o vício traz. Continuando. A universitária Laís Barbosa já passou por situações complicadas, por ficar online constantemente. Abre aspas. Às vezes prejudica. Já me chamaram muita atenção por deixar de fazer tarefas do dia a dia para ficar na internet. Em questões de saúde, já que eu tenho problemas de visão. Segundo o oftalmologista, o fator de ficar muito tempo na frente do computador ou celular é um fator agravante. Laís contou que costuma passar em média 18 horas conectada. Eu geralmente fico batendo papo no WhatsApp, olhando o Facebook, Instagram. E como não costumo ver TV, fico em sites de notícias. Às vezes eu também uso a internet para fazer compras e também vejo muitos vídeos no YouTube. O máximo que fiquei sem internet foi um dia que foi pelo celular. Eu ficava o dia inteiro tentando encontrar ocupações na internet. Para se libertar do vício virtual, em certos casos, olha isso aqui, precisa-se do apoio de medicamentos, junto à psiquiatria. Após algumas sessões, o medicamento é substituído pela psicoterapia. O que está por trás disso aí é uma obsessão. Está sendo visto, meu irmão, como uma disfunção emocional, psicológica, tratada com medicamento. Você está entendendo? O vício do celular, da rede social, está levando o homem à loucura. E a área da ciência humana que está resolvendo isso é a psiquiatria. Porque a perturbação que isso traz é tão grande, que às vezes o indivíduo viciado no celular, nas mídias sociais, tem que ser tratado com antidepressivo psicotrópico. Quantas horas por dia você passa navegando na internet?
Existem pessoas que ficam mais de 8 horas diárias, conferindo seus e-mails, redes sociais, pesquisas diversas, notícias, muita informação. Às vezes passam madrugadas inteiras conectadas para não perder nenhuma novidade que acontece na rede. Isso pode gerar sérios problemas, tanto psicológicos quanto físicos, chegando a um estágio que pode ser chamado de dependência, como ocorre com álcool, cigarro e outras drogas. Só que nesse caso se trata da chamada dependência virtual. A estimativa é que 4% dos internatas desenvolva o que a psicologia chama de uso patológico da internet, ou transtorno de dependência da internet, TDI. São pessoas que, depois de tanto tempo conectadas, não conseguem mais imaginar a vida além da virtual. E até quando estão offline, desconectadas, se preocupam com o que está acontecendo na grande rede, explica a psicóloga Luciana Nunes, do Instituto do Rio de Janeiro. Olha essa declaração. Eles causam a dependência que não conseguem imaginar a vida sem celular. Não conseguem imaginar a vida sem Facebook, sem WhatsApp. São alienadas. Você não está vendo que a nossa geração é alienada? Ontem eu preguei aqui do Espírito Santo. Por que a nossa geração não é poderosa? Porque a nossa geração não é cheia do Espírito Santo? Porque ela está entupida de ilusão, de virtualismo, de factoide. Ela está entupida, meu irmão, de inércia, atrofia, regresso. E antigamente nós brincávamos com pneu na rua, bolinha, peão, pipa, pique-esconde, futebol. Hoje a criança está lá, tec, 20 quilos acima do peso, o óculos de fundo de garrafa. Vamos ver agora vítimas da dependência digital. Quer ver algumas vítimas desse transtorno? Aqui é um depoimento, olha lá, de uma pessoa. Eu literalmente não sabia o que fazer comigo, disse um estudante do Reino Unido. Fiquei me coçando como um viciado, porque não podia usar o celular. Você já viu alguém que está parando de fumar? Você está ali, ela vira um alien. Já viu? O celular, imagina, põe o celular numa gaiolinha. Isso aí é a mesma coisa que abstinência química. Ele está dando ali, a depoimento dele. Você está imaginando que ponto que nós estamos chegando? A cocaína, a maconha, o álcool, a nicotina perder para a internet em termos de dependência. Olha só, eu literalmente não sabia o que fazer comigo, disse o estudante do Reino Unido. Fiquei me coçando como um viciado, porque não podia usar o celular. Contou um americano, me senti morto. Agora outro, me senti morto, desabafou um jovem da Argentina. Esses são alguns dos relatos entre os 1000 que foram colhidos por pesquisadores da Universidade de Maryland, nos Estados Unidos. Eles queriam saber o que sentiam jovens espalhados por 10 países nos 5 continentes, depois de passarem 24 horas longe do computador, dos smartphones, tablets e das mídias sociais. As descrições, como se viu, são assombrosas e representam exatamente como sofrem os portadores de um transtorno preocupante que tem avançado pelo mundo inteiro. O IAD, Internet Addiction Disorder, sigla em inglês para distúrbio da dependência internet. Na verdade, o que os entrevistados manifestaram, escute, são sintomas de abstinência no mesmo grau dos apresentados por quem é dependente de drogas ou jogos, por exemplo, quando privado do objeto de sua compulsão. Que loucura! O mesmo sintoma que um dependente químico tinha, o de internet manifestou. Estima-se
que 10% dos brasileiros enfrentam esse problema. É Brasil agora. Esse número pode ser ainda maior, dada a velocidade com que a internet chega nos lares nacionais. Segundo pesquisas da Naveg, empresa de análise de audiência online, o Brasil registrou um número recorde de 105 milhões de pessoas conectadas no primeiro trimestre desse ano. Desses 150 milhões, está você aqui. Está você aqui. Dados da Serasa Expert mostram que o brasileiro passa mais tempo no YouTube, no Twitter e no Facebook do que os internautas do Reino Unido e dos Estados Unidos. Irmão do céu, se você ganhar da Inglaterra e dos Estados Unidos, eu estive na Inglaterra, em Londres, eu estive em Nova York, é um lixo de imoralidade, de perversidade, de ateísmo. Nós estamos em cima deles. Estamos usando mais do que eles. Estamos ganhando deles. A atividade na rede é impulsionada pela explosão dos smartphones. De acordo com a consultoria Internet Data Corporation, esses aparelhos correspondem a 41% dos celulares vendidos em março, 5 milhões e meio. Em abril, o índice pulou para 49, 5 milhões e 800 mil. Apesar do distúrbio ainda não constar no Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais, estudos recentes apontam que as mudanças causadas no cérebro pelo abuso da utilização do web são similares aos efeitos de drogas químicas, como álcool e cocaína. Está demais na internet? Está cheirando. Não foi eu que falei não, está aqui, ó. A dependência pela tecnologia é comportamental, as outras são químicas, mas ela causa o mesmo desgaste na ponta do neurônio que as drogas, explica Cristiano Nabuco de Abreu, coordenador do grupo de dependência tecnológica do Instituto de Psiquiatria do Hospital de Clínicas de São Paulo. O problema é que um é químico, o outro é comportamental, mas os efeitos são mesmos no processamento mental. A gravidade do problema, olha, escute, está levando a uma mobilização mundial. Gente, o mundo está se mobilizando por causa desse inferno, desse câncer. Você está achando que comprar a última novidade da Apple, da Microsoft, está sendo lucro? Isso aqui está virando um câncer. E está havendo uma mobilização mundial para reter, restringir ou amenizar os efeitos devastadores, destruidores e nocivos dessa era sofisticada, tecnológica. A gravidade do problema está levando a uma mobilização mundial em busca de soluções. Uma das frentes, a do reconhecimento médico do transtorno, está em franca discussão. Recentemente, a dependência foi um dos temas que envolveram a publicação da nova versão do Manual Diagnóstico e Estatístico de Transtornos Mentais. Publicação da Associação Americana de Psiquiatria, adotada como guia para o diagnóstico de doenças mentais. Está levando a doença mental isso aqui. Em países como Japão, China e Coreia do Sul, escute, a dependência já é tratada como questão de saúde pública. Vou ler de novo. Em países como Japão, China e Coreia do Sul, a dependência já é tratada como questão de saúde pública. Aqui no Brasil, meu filho, ora, meu Deus do céu. Programas desses governos foram criados na tentativa de mitigar o problema. O Ministério da Educação japonês lançou um projeto que atenderá 500 mil adolescentes. Além de psicoterapia, a iniciativa definirá áreas ao ar livre nas quais os jovens serão exortados ao convívio social por meio de prática de esportes com uso restrito às mídias digitais. Imagina no Japão, a tecnologia. Como que a coisa deve estar feia lá. Na China, o programa é militarizado, o que desperta críticas do Ocidente. Abre aspas, é um tratamento militar com total restrição à mídia, fecha aspas, diz Rosa Fará, coordenadora do Núcleo de Pesquisa de Psicologia e Informática da PUC São Paulo.
No Brasil, a assistência aos dependentes é feita em serviços vinculados a universidades. O tratamento se baseia em terapia, intervenção familiar e remédios. Se necessário, damos atendimento de acordo com o caso, explica Dartil Xavier, diretor do Programa de Orientação e Assistência a Dependentes. Já tem isso no Brasil. Escute o que esse psicólogo disse: a humanidade está condenada a ficar presa em um modelo de interrupções mentais frequentes e sem se aprofundar em nada. Nós vamos ficar escravo e ignorante, é o que ele está dizendo. Nós estamos retrocedendo, ficando prisioneiros, escravos desse sistema marxista, desse sistema socialista disfarçado, maquiado, para nos deixar ignorantes, estúpidos e imorais. É isso que ele quer que os homens voltem a ser bestas, seres primitivos, irracionais, pão e circo, e sem Deus. Olha isso aqui que ele diz. O psicólogo Cristiano de Abreu, para Peter Winbrow, da Universidade da Califórnia, a internet induz a ciclos de manias, seguidos por ciclos de depressão. O computador é como a cocaína. De fato, pesquisas mostram que o vício digital aciona o sistema cerebral de recompensa, o mesmo estimulado pelas drogas. Quanto mais se cede à compulsão, mais sensação de prazer o cérebro produz. Isso vai até um ponto no qual a pessoa não consegue mais ficar sem essa sensação, tornando-se dependente do seu foco de compulsão. Você já imaginou? Você está entendendo o que eu estou falando aqui? É uma maneira de Satanás viciar as pessoas sem usar droga. Eu falei do vício, é semelhante ao das drogas. Agora eu vou falar das doenças que a internet, o celular, o Facebook, o WhatsApp e esse mundo virtual causa nos viciados. Vamos ver. Como eu disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu não estou dizendo que ele por si só é mau, é ruim. Agora, o mau uso, que é o que nós fazemos, ele é nocivo. E Jesus foi claro: se o teu olho te faz pecar, pinga 2 gotas de colírio. Se a tua mão te faz pecar, põe uma luva. Se o teu olho te faz pecar, arranca-o. Se a tua mão te faz pecar, corta-a. Se eu não consigo ter domínio, eu não posso ter. É igual você pegar um ex-dependente químico e arrumar um emprego para ele. Acabou de sair da clínica. Eu vou arrumar um emprego para numa refinaria de cocaína. Não tem cabimento. Vamos ver as doenças que causa. A internet, as mídias sociais podem estar aos poucos levando você à beira da insanidade. E não estamos aqui usando nenhuma figura de linguagem. À medida que a internet evolui para ser onipresente na vida moderna, testemunhamos o aumento de uma série de transtornos mentais distintos, ligados diretamente ao uso da tecnologia digital. Até recentemente, esses problemas, amenos ou destrutivos, não tinham sido reconhecidos oficialmente pela comunidade médica. Agora estão sendo reconhecidos como doenças. E eu vou citar: hoje são identificadas como, primeiro, nomofobia, doenças que o vício virtual traz. Uma delas é nomofobia. O que é isso? O que é nomofobia? A ansiedade que surge por não ter acesso a um dispositivo móvel. O termo nomofobia é uma abreviatura do termo nomobilifobia. No, sem, mobile, o aparelho, fobia, medo. Medo de ficar sem o aparelho. Nomofobia. A nomofobia é um aumento acentuado da ansiedade que algumas pessoas sentem
quando são separadas do seu telefone. Antigamente você ficava deprimido porque separava da mulher, hoje é do telefone. Imagina vocês entrando no consultório, pensando, o que foi, meu filho? Meu celular. O que tem seu celular? Me deixou. Olha, a Sueli escreve do jeito, pai do céu. Sabe aquela horrível sensação de estar desconectado quando acaba a bateria do seu celular e não a tomada elétrica disponível? Parece que eu estou vendo você aqui, irmão. A tomada acabou, ela vai me ligar. Ela quem? Vai me ligar. É quem? Alguém vai me ligar. Alguém quem, gente? Acorde, cadê o balão de oxigênio? Acabou a bateria. Ah, não, gente. Para alguns de nós, há um caminho neural que associa diretamente essa sensação desconfortável de privação tecnológica a um tremendo ataque de ansiedade. Isso está se tornando tão grave, tanto que essa condição levou a um programa de tratamento dedicado à homofobia no Centro de Recuperação de Morningside, em Newport Beach, Califórnia. Estamos condicionados, escute isso aqui, estamos condicionados a prestar atenção às notificações dos nossos telefones, disse Rosen. Somos como os cães de Pavlov, de certa forma. Depois você pesquisa isso na internet, você vai saber, cão de Pavlov. Você vê as pessoas pegarem seus celulares e de 2 em 2 minutos olharem para ele, mesmo que nada tenha ocorrido. Isso é impulsionado pela ação reflexa, bem como pela ansiedade, para se certificar de que não tenha perdido nada. É tudo parte da reação FOMO, Fear of Missing Out, ou medo de estar perdendo algo. Essa é a nomofobia. Se amanhã alguém mandar uma mensagem para você, nomô, fica triste não, hein? Segunda doença, síndrome do toque fantasma. O quê? O que é? Quando o seu cérebro faz com que você pense que o seu celular está vibrando ou tocando no seu bolso. Ou bolsa, se você preferir. Alguém tem coragem de falar que isso aqui já aconteceu? Quando você tem sensação que ele está vibrando ou tocando. Alguma vez você já tirou o telefone do bolso porque sentiu tocar e percebeu que depois ele estava no silencioso o tempo todo? E ainda mais estranho, ele nem estava no seu bolso para começo de conversa. Você foi tirar ele, está tocando, não, mas não está aqui. Os macacos vão dominar o mundo, gente. Segundo o Dr. Larry Rosen, autor do livro Disorder, 70% dos dispositivos móveis, dos usuários de dispositivos móveis, já relataram ter experimentado o telefone tocando ou vibrando, mesmo sem ter recebido nenhuma ligação. Tudo graças a mecanismos de respostas perdidos em nossos cérebros. No futuro há risco da doença evoluir para novas formas, como por exemplo, usuários do Google Glass começam a ver coisas que não existem, porque o seu cérebro está ligado a sinais típicos do aparelho. Olha esse outro, náusea digital, cyber sickness. O que é a náusea digital? Eu estou dizendo da doença que causa o viciado na internet, celular e etc. O que é a náusea digital? É a desorientação e vertigem, passar mal, que algumas pessoas sentem quando interagem com determinados ambientes digitais. É basicamente o nosso cérebro sendo enganado e ficando enjoado por conta da sensação de movimento, quando não estamos realmente nos movimentamos. Essa náusea digital é a pessoa que, dependendo do celular ou da mídia, do software, ela tem enjoo e tontura de olhar para o aparelho. Como está aqui, ó, a última versão do iOS, do sistema operacional móvel da Apple, que é bonita bonita e versátil. Infelizmente, ela também faz as pessoas vomitarem. E forneceu o mais recente exemplo da doença. Pra você ter uma ideia, ó, quando a Apple lançou isso aqui,
os fóruns de suporte da Apple começaram a se encher de reclamação de pessoas que sentem náuseas, vontade de vomitar depois de usar a nova interface. Traz isso também. Depressão de Facebook, quem que tem essa? É outra doença. O que é a depressão de Facebook? É a depressão causada por interações sociais ou falta dela no Facebook. Os seres humanos são criaturas sociais. Então você pode pensar que o aumento da comunicação facilitada pelas mídias sociais faria todos nós mais felizes e mais contentes. Na verdade, o oposto é que parece ser verdade. Um estudo da Universidade de Michigan mostra que o grau de depressão entre jovens corresponde diretamente ao montante de tempo que eles gastam no Facebook. Facebook causa depressão. Vício em mídia virtual causa depressão. Uma possível razão da depressão é que as pessoas tendem a postar apenas boas notícias sobre eles mesmos na rede social, como férias, promoção, fotos, alegria e felicidade. Isto leva o usuário a pensar que todos estão vivendo vidas muito mais felizes e bem-sucedidas que ele. Invariavelmente isso leva ele a baixa autoestima, complexo de inferioridade e depressão. Porque na verdade o que o Facebook mostra? Essa alegria, essa tristeza, e o cara está numa pindaíba, vai levar a depressão. Na verdade o que estão postando lá é tudo mentira. Mas ele entende que ele é inferior, fraco, doente, feio. É uma das razões que leva à depressão. O Dr. Rosen também conduziu um estudo sobre o estado emocional dos usuários de Facebook e identificou que a maioria deles possui depressão. Qual outra doença? Transtorno de dependência da internet. O que é? Uma vontade constante e não saudável de acessar a internet. O transtorno de dependência da internet é o uso excessivo e irracional da internet que interfere na vida cotidiana. Os termos dependência e transtorno são um pouco controversos na comunidade médica, já que a utilização compulsiva da internet é vista frequentemente como sintoma de um problema maior, em vez de ser considerada a própria doença. Diagnósticos duplos fazem parte do tratamento, de modo que o problema está associado a outras doenças, como depressão e TOC, transtorno de déficit de atenção e ansiedade social, diz a doutora Kimberly Jung. A médica é responsável pelo Centro de Dependência da Internet, que trata de inúmeras formas de dependência, como vícios de jogos online, jogos de azar e cibersexo. Além disso, ela identificou que formas de vício da internet geralmente podem ser atribuídas a baixa autoestima, baixa autossuficiência e habilidades ruins. Doenças que a internet traz. Vício de jogo online. O que é? Uma necessidade não saudável de acessar jogos multiplayer. De acordo com o estudo de 2010 pelo governo da Coreia do Sul, cerca de 18% da população com idade entre 9 e 39 anos sofrem de dependência de jogos online. O país inclusive promulgou uma lei chamada Lei Cinderela, que corta o acesso a games online entre a meia-noite e 6 da manhã para usuários com menos de 16 anos em todo o país. O que o Dr. Rose diz aqui, ó? Quando você é dependente de algo, seu cérebro basicamente está informando que você precisa de certas substâncias neurotransmissoras, particularmente a dopamina e a serotonina, para se sentir bem. Dr. Rose ainda continua: o cérebro aprende rapidamente que certas atividades vão liberar essas substâncias químicas. Se você é um viciado em jogos de azar, tal atividade é o jogo. Se você é um viciado em jogos online, então a atividade é jogar videogames. E a necessidade de receber os neurotransmissores exige que você faça repetidamente a atividade para se sentir bem. O mesmo posso dizer para o celular, Facebook e WhatsApp. E essa aqui? Outra doença. Cibercondria ou hipocondria digital. Essa eu já vi gente ter. O que é a cibercondria ou a hipocondria digital?
é a tendência de acreditar que você tem doenças sobre as quais leu online. O cara estudou sobre uma doença, eu estou com ela. Já viu? Olha isso aqui, o corpo humano é um magnífico apanhado de surpresas que constantemente nos presenteia com dores misteriosas, aflições e pequenos inchaços que não estavam ali da última vez que verificamos. Na maioria das vezes, essas pequenas anormalidades não vão dar em nada, mas os vastos arquivos de literatura médica disponíveis online permitem que a nossa imaginação corra solta em todos os tipos de pesadelos médicos. Teve uma dor de cabeça? Provavelmente não é nada, mas, de novo, a WebDM diz que essas dores de cabeça, a consulta na internet diz que essas dores de cabeça são um sintoma de tumor no cérebro. Há uma chance de você morrer muito em breve. Aí você leu isso, eu vou morrer. Não, isso é só enxaqueca, né? Não, é tumor. Esse é o tipo de pensamento que passa na cabeça do cibercondríaco, que juntam fatores médicos para chegar às piores conclusões. Você entendeu? E último, doença estranha essa aqui, mas está aqui, ó, o efeito Google. Cadê o Raul? Levanta a mão, Raul, você está aí? É o efeito Google, viu, Raul? Para você, ó. O efeito Google, o que é? A tendência do cérebro humano de reter menos informação, porque ele sabe que as respostas estão ao alcance de alguns cliques. Graças à internet, o indivíduo pode facilmente acessar quase toda a informação que a civilização armazenou ao longo de toda a sua vida. Acontece que essa vantagem acabou alterando a forma como nosso cérebro funciona, identificado algumas vezes como The Google Effect, ou efeito Google. As pesquisas mostram que o acesso ilimitado à informação faz com que o nosso cérebro retenha menos informações e fiquem preguiçosos. Em algum lugar do cérebro está o pensamento: eu não preciso memorizar isso, porque posso achar no Google mais tarde. Olha que coisa. Você está entendendo, meu filho? Essas são algumas doenças que a internet, que o celular, que o vício causa. Eu já estou indo para o encerramento. Agora eu vou terminar falando de o fator mais delicado dessa epidemia: as crianças. As crianças. Presta atenção agora, mães e pais, e crianças, e adolescentes. Tecnologia em excesso afeta a saúde física e mental das crianças. Aquelas crianças que passam muitas horas conectadas diariamente são as que mais correm risco, que vão desde problemas sociais, passando por depressão, ansiedade, baixa autoestima. As mãos pequenas das crianças podem catar as letras miúdas nas telas do touchscreen de forma bem mais ágil que os dedos dos adultos. Eles usam o WhatsApp para conversar com as mães, postam selfies no Instagram e a grande maioria está no Facebook, mesmo sendo teoricamente proibido para menor de 13 anos. Um relatório divulgado no último 16 pela Public Health England, a agência responsável por definir os parâmetros do sistema de saúde público britânico, apontou que crianças que passam muito tempo na internet, seja pelo computador, seja pelo celular, estão desenvolvendo problemas de saúde mental. Crianças. De acordo com a matéria publicada pelo site do jornal inglês The Telegraph, o relatório garante que aquelas que passam mais de 4 horas conectadas diariamente são os que mais correm riscos, que vão desde problemas sociais, ansiedade, baixa autoestima e obesidade. Os dados foram considerados alarmantes e reforçaram o temor de pais educadores quanto à dificuldade em fazer com que as crianças desliguem os aparelhos. A pesquisa digital de Ares é realizada desde 2010 pela AVGT Technologies, com mães de todo o mundo. Escute, os últimos resultados divulgados este ano mostraram que na faixa etária entre 3 e 5 anos, crianças de 3 a 5 anos, 66% das crianças conseguem operar jogos de computador. 47% delas sabem usar o smartphone.
Em contrapartida, somente 14% são capazes de amarrar os cadarços e só 23% sabem nadar. Que evolução, hein? Entre os entrevistados no Brasil, a pesquisa demonstrou que 97% das crianças brasileiras entre 6 a 9 anos usam internet. Outro dado que chama atenção no país é o uso do Facebook. Apesar da restrição de 13 anos, 54% das crianças têm perfil na rede social. Alerta Mariano Sunrel, diretor do marketing da AVG Brasil. Com consequência direta desse uso desenfreado, 27% das crianças entre 6 a 9 anos já sofrem com cyberbullying. Os pais precisam estar mais atentos aos perigos. As crianças não sabem quem está do outro lado. Completa Mariano. Em artigo publicado por um site americano, a terapeuta ocupacional pediátrica Chris Rowan disse: a tecnologia, escute pai, que não quer nada com o teu filho, a tecnologia priva a criança do envolvimento com esses fatores. E algumas delas, isso tem retardado o desenvolvimento cerebral e físico. A diretora pedagógica do colégio Sirius, Andrea Bichara, garante: a melhor decisão ainda é restringir o uso. Do 6º ao 9º ano, fizemos uma experiência aqui em nossa escola. E eles puderam acessar, os alunos puderam acessar nos intervalos e no horário do almoço a internet. Foi desastroso. Ninguém conversava mais com ninguém. Havia um isolamento que contrariava o que a escola acreditava, que são as relações interpessoais, no recreio e no intervalo. Agora os alunos podem usar seus aparelhos durante 15 minutos após o almoço, e mesmo essa decisão sendo repensada, eles deixaram de interagir entre si para focar em uma tela. Imagina o recreio de uma escola, antigamente, na minha época, escola estadual ali do Leporace. Ah, meu filho, você não tem ideia o que saía no recreio. Mas era coisa de moleque, né? Futebol, coisa, pique-esconde, come, vai na cantina e tal, e grita. Agora imagina nessas escolas, intervalo no recreio, todo mundo quieto. Nossa, que benção, colégio de freira. Não, às vezes ele está do lado da amiga, em vez de conversar com a amiga, manda mensagem para ela: oi, como é que você está? Estou bem. Está aqui do lado. Meu Deus do céu, eu estou pirando. Olha só esses dados, vamos lá. Uso da internet por crianças no Brasil, entre 6 a 9 anos, 62% participam do mundo digital. 54% está no Facebook, mesmo que a idade mínima seja 13. 15% se comunicam por meio de mensagens instantâneas. 21% usam e-mail, de 6 a 9 anos, hein? De 6 a 9 anos. Agora, entre 3 e 5 anos, baixou. 76% sabe ligar um computador ou tablet. 73% jogam online, de 3 a 5 anos. 42% sabem abrir um navegador. 42% sabem usar o smartphone. 43% consegue escrever seu próprio nome. 31% sabe o endereço da própria casa. E 15% não sabe nadar. Não sei porque está isso aqui, mas... Esses são alguns números. Esses são alguns dados. Por que eu trouxe essa mensagem? Querido, nós não podemos ficar alheios com o que está acontecendo no mundo, com esses avanços científicos e tecnológicos. E quando eles representam um perigo para as nossas famílias, para os nossos casamentos, para os nossos filhos e principalmente para a nossa fé, nós devemos ser alertados. Resumindo, isso aqui virou um esgoto. Isso aqui virou um amontoado de inutilidade. E nós temos que saber dominar isso. Crianças não podem ter acesso a isso. Você não pode ser um viciado nisso.
Eu vou ler alguns textos agora rapidamente, o que a Bíblia fala com respeito disso. Primeiro, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu li aqui. É excelente. Se não fosse a internet, como teríamos acesso a vídeos de pregação, mensagens, palavra escrita, falada, áudio, vídeo? Isso é fantástico. Culto online, como nós vamos fazer aqui, a partir do mês que vem, vai ter culto online aqui. Então a gente não tem que ignorar, a gente não pode ignorar o benefício que traz. Mas se você não tem domínio, corta. Olha o que a Bíblia diz, Mateus 5, vai lá em Mateus capítulo 5. Mateus 5. Verso 29. Mateus 5, 29. Se o teu olho direito te faz tropeçar ou pecar, arranca-o e lança-o de ti, pois convém que se perca um dos teus membros e não seja todo o teu corpo lançado no inferno. Verso 30. Se a tua mão direita te faz tropeçar ou pecar, corta e lança de ti, pois te convém que te perca um dos teus membros e não vá todo o teu corpo para o inferno. Até aí. O que Jesus está dizendo aqui? Ele está pedindo para ser radical quanto a isso. Está fazendo mal a você? Você sofre desses transtornos compulsivos, obsessivos? É um viciado? Corta isso. Destitui tua casa, tua vida disso. Deleta, apaga, corta. Porque isso vai destruir você. E nós falamos aqui de contexto social e psicológico. Nós nem entramos no espiritual. Como pode um crente viciado ter esses distúrbios? Como pode um crente estar nesses tentáculos e nesse cativeiro? Você jamais pode estar envolvido nesses números, nessas práticas. Delete isso, destitua isso, quebre isso, venda isso, retire. Se isso te causa mal, se isso te aprisiona, escraviza, confunde, atrofia, faz você regredir e está matando você, meu filho, não é colírio não, é a destruição. Agora vai para Filipenses 4. Filipenses 4. Filipenses é lá na frente. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos, Romanos, 1º, 2º Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses. Versículo 8. Filipenses 4, 8. Finalmente, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é respeitável, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, se algum louvor existe, seja isso que ocupe o vosso pensamento. Presta atenção, eu vou terminar com isso. O que Paulo está falando aqui? Presta atenção. O que deve ocupar a mente do cristão? O que deve preenchê-la? O coração do cristão. Qual deve ser nossas afeições, nossos afetos? O que deve consumir nosso ser? Tudo que é puro, tudo que tem boa fama, tudo que é honesto, tudo que é bom, tudo que é espiritual, ok? O que está mais próximo do processamento mental, do pensamento? O que está mais próximo do processamento mental? A visão. A maior parte das coisas que ocupam a nossa mente vem daquilo que nós olhamos. Facebook, internet, YouTube, Instagram, celular. É aquilo que mais temos colocado os nossos olhos, automaticamente é o que mais tem ocupado a nossa mente.
E o que a gente consome nessas mídias sociais? Lixo, pornografia, fofoca, tragédia, sangue, coisas horrorosas. E a mente e os olhos vão absorvendo aquelas imagens. E aquilo vai ocupando nossa mente, contrariando o que eu acabei de ler. Como você vai manter uma mente pura, um coração sereno, bom, cheio de amor, tirando os teus olhos desse lixo, dessas práticas, guardando teus filhos disso? Eu ainda não falei uma série de coisas, meu irmão. O recrutamento de adolescentes para bruxaria, tudo feito pela internet. Pedofilia, tudo pela internet. Adultos seduzindo crianças pela internet. Lá, você não lembra do Rio de Janeiro? Um cara de 25 anos marcou um encontro com a menina de 7 para fazer sexo. A polícia e os pais foram lá e prenderam o cara pela internet. Abuso, assédio sexual de crianças, adolescentes, internet. Divórcio e adultério, por que acontece? Aos montões. Internet, pornografia. Porque tem gente que se comunica por webcam e se relaciona com outras pessoas pela internet. E essa depressão generalizada, internet. Por último, o esfriamento da igreja, a falta de oração, de santidade, de conhecimento bíblico. A pessoa gasta 3, 4 horas na internet e não lê a Bíblia. 3, 4 horas na internet, no celular, digitando e não ora, não jejua. Por isso que a igreja está minguando, morrendo. Abandone isso. Vá para o teu quarto, dobre o teu joelho. A nação brasileira precisa de intercessores e não de navegadores. Eduque teus filhos, leia a Bíblia para os teus filhos, corrija a lição de casa dos teus filhos, ame a tua esposa, adorne a tua esposa, doutrine tua esposa, mantenha teu lar saudável, desintoxique-se desse lixo, respire ar puro, viaje com tua família, faça programações e atividades saudáveis e poupe a sua casa dessa destruição. Amém? Vamos fechar os olhos, vamos orar.